Senadores de alguns partidos pediram para que o presidente Davi Alcolumbre avance com a discussão de um projeto para liberar a venda de medicamentos em supermercados, medicamentos que não precisem de receita médica. Eu queria ouvir a opinião do Gustavo Figueroa sobre esse tema. Diga lá, Gustavo. Ô Paulo, é um tema que parte de uma discussão regulatória, né? Então, o Brasil já tem uma regulação específica quanto a isso, quanto a essa proibição, e agora está tendo uma pressão, né, para que esse projeto de lei passa a ser, se torne, né, uma legislação autorizando os supermercados, dentro do ponto de vista do varejo, a venda de medicamentos que não precisem de prescrição médica, né? Isso é uma forma, eu vejo, Paulo, de ampliar, obviamente, um acesso às pessoas por um medicamento que, obviamente, não precisa de prescrição médica, mas que está ali de fácil acesso, principalmente dentro dos supermercados, onde há uma variedade infinita de produtos e que as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo. Agora, a discussão do ponto de vista técnico, Paulo, e do ponto de vista de saúde pública, eu realmente não consigo imaginar as consequências dela, nem tenho conhecimento técnico para ver se isso seria possível ou não. Algumas outras experiências de países onde isso é possível, a questão do ponto de vista de saúde pública, até onde eu compreendo, isso não foi um problema. Mas como o Brasil é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca imagina que diante de uma regulação, que o brasileiro pode utilizar e a partir dela criar problemas que tragam para a saúde, como muito bem você disse aí, como um grande sociólogo que é nessa reflexão sobre o meio ambiente, é uma situação também um pouco parecida. Então, eu vejo com certa cautela essa possibilidade de aprovação, mas como uma forma também de ampliar o acesso à população a esses medicamentos que não exigem, né, a prescrição médica, viu, Paulo? Kerson, eu vou fazer uma provocação, de tom até bem provocativo mesmo. Hoje nós temos nas farmácias alimento. Por que não fazer o mesmo processo no supermercado? Estou provocando, estou botando o bode dentro da sala para discutir. Qual é a sua opinião, Kertzmann? Essa pergunta especificamente, Paulo, eu a faço e participo dela há pelo menos 25 anos. Desde que eu saí de uma empresa que eu trabalhava, e em São Paulo montei meu próprio negócio, que é voltado para o mercado de varejo. Paulo, nos Estados Unidos e em vários países europeus, eles classificam determinados tipos de medicamento de OTC, que é over the counter. São medicamentos que não têm necessidade de receita médica, não são medicamentos daqueles de tarja preta, tarja vermelha, enfim, são medicamentos que você pode comprar livremente. E essa discussão, Paulo, aqui no Brasil, ela se dá há 20 e tantos anos, porque foi justamente nesse período que as farmácias começaram a se transformar em supermercados. As farmácias começaram a ter permissão para poder vender alimentos, ração, animal, cosméticos de toda sorte, outros tipos de alimentos, sorvete, picolé, chocolate, enfim, as farmácias se tornaram verdadeiros supermercados. E aí, a Associação Brasileira de Supermercados, principalmente no âmbito lá da Fiesp, a Câmara que eu participava, que é da ABPEC, enfim, essa discussão ela é muito antiga e até então nunca ninguém conseguiu botar isso para frente, que é permitir que os supermercados vendam esse tipo de medicamento, que não necessita de receita médica. E esse projeto está indo um pouco além e está estabelecendo como regra a necessidade de ter pelo menos um farmacêutico, seja de forma presencial ou virtual, e aí vai depender também, já está acordado isso, como que se chama de medicina? Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Farmácia. E o Conselho de Farmácia também? Regional não, é o nacional, o federal. Isso, são os dois. São os dois que precisam autorizar que farmacêuticos possam prescrever, né, ou dar autorização para determinados medicamentos. Paulo, isso é um ganho para a sociedade, porque quanto mais estabelecimento vendendo um produto, maior é a concorrência, maior é o ganho de escala e tende a tornar menores os preços. Se for bem regulamentado, e pode ser, é um benefício para a sociedade. Conta com o meu apoio. Hoje eu estou provocativo, é sexta-feira, vou lançar uma provocação para o Figueroa. Figueroa, o Kertzmann disse assim, no projeto prevê, eu estava vendo aqui, prevê a presença de um farmacêutico no supermercado. Tem nutricionista na farmácia? Só para provocar.
Ah, Paulo, muito boa essa sua provocação, viu? Até mesmo se você for olhar a formação básica, né, inicial ali da parte da saúde, muitas das disciplinas, inclusive, são parecidas, né, Paulo? Mas realmente não tem. Agora tem um outro detalhe, né, Paulo, que a gente também precisa levantar aqui. Como no Brasil, qual aquela palavrinha, né, que esse povo do direito adora, né, Paulo Leite? Sui generis, né? Então, como algo no Brasil tudo é sui generis, né? Ou seja, até o passado é incerto como dizia Roberto Campos. Olha que interessante também. O problema é que muitas farmácias também, obviamente, vendem medicamentos que precisam de prescrição sem prescrição, né? Aqueles que vêm com a tarja vermelha, escrito sob prescrição médica, e acabam vendendo. Então, assim, essa situação no Brasil acaba sendo muito peculiar. E tudo depende de como a legislação, e do ponto de vista, como o Ricardo disse, a regulação for positiva, depende muito de como a população e a sociedade vai trabalhar diante dessas possíveis regulações, né, Paulo? Então, eu acredito que o projeto possa caminhar, né, e a partir disso ver como que vai ser aplicada toda essa regulação dentro dessa liberação da venda desses medicamentos nos supermercados. Ô, Kertzmann, mas como tudo no Brasil é uma discussão politizada ou polarizada, o líder do PT no Senado Federal, o senador Randolfo Rodrigues, disse que não é a hora de pautar esse tema porque o governo, o Palácio do Planalto, ainda não definiu como é que vai se posicionar nessa questão. Eita! Mais uma, Kertzmann? Eu gostaria de perguntar, né, o que esse senhor não é contra, né, Paulo? Porque ele é contra tudo, absolutamente tudo, obviamente tudo aquilo que não está alinhado com as ideologias políticas dele e dos aliados dele. Quer dizer, então, que se o governo não tem uma posição a respeito, então não se pauta. Vamos ficar todo mundo, vamos ficar a sociedade, 200 milhões de brasileiros, sei lá quantas dezenas de milhares de estabelecimentos comerciais, supermercados, né, que a gente chama de estabelecimentos alimentares. Vamos esperar todo mundo sentado até um dia que o senhor presidente da República, aqueles 30 e tantos ministros dele, aqueles centenas de assessores, quando um dia eles resolverem se sentar para poder conversar e formar uma opinião, aí a sociedade está liberada a poder, o Congresso está liberado a poder pautar. Ah, vai dormir, senador.